Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, verso 27 e verso 28. Lucas 6, versículo 27 e versículo 28. Quem puder, se coloque de pé. Diz assim: digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que os maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Pode sentar. que fácil. O que é mais fácil? Cumprir essa mensagem, né? Ou sentar aí? Sentar é mais fácil, com certeza, né? Não é sobre quem merece, é sobre quem precisa. Essa é a ministração de hoje. Não é sobre merecimento, é sobre necessidade. O amor de Cristo é um amor que vai muito além da nossa realidade. Por mais que a gente precise viver esse amor todos os dias, eu preciso ter a compreensão de que Ele é o único verdadeiramente que ama de forma incondicional. O que isso quer dizer? Ele não vai colocar nenhuma condição, Ele não vai colocar nenhum pré-requisito para nos amar. Independente de como nós agimos, do nosso comportamento, do que eu faço que é legal, do que eu faço que não é legal, o amor dele continua o mesmo. E isso tem que ser uma base muito forte aqui em nosso coração, para que a gente aprenda com esse amor a amar também. Porque amar é uma tarefa fácil? Não. É muito difícil você amar de forma sincera. Porque amar da boca para fora, amar por conveniência, é uma tarefa fácil. Mas aqui Jesus, ele vai e fala: olha, eu tenho um desafio para vocês. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E aqui o orar não é orar: Senhor, acaba com a vida dele. Porque tem gente que vai orar assim. É importante falar isso. Mas não é orar nesse sentido: Senhor, me dá força para que eu quebre aquela pessoa. Não. Eu sei que às vezes vai ter vontade de fazer isso. Eu sei que às vezes você olha e fala assim: a única opção de se resolver é assim. Mas entenda, isso é na sua visão. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode transformar qualquer caráter, qualquer personalidade. Ele pode fazer. O que é necessário apenas que essa pessoa, e que pode ser eu, pode ser você, fale: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso ser transformado. O mundo, ele nos ensina a dar aquilo que as pessoas merecem. E muitas vezes nós seremos ruins fazendo esse tipo de coisa. Muitas vezes nós iremos agir de uma forma contrária a palavra de Deus, fazendo dessa forma. Porque muitas vezes fomos acostumados, aprendemos a lidar dessa forma com as coisas. Só que quando eu tenho um encontro com Cristo, eu preciso compreender que existe uma nova realidade na minha vida. Existe uma nova forma de pensar. Existe uma nova forma de agir. Existe uma nova forma de amar. E esse amor, ele não pode ser um amor fingido. Não pode ser um amor apenas aparente. O Evangelho, ele nos ensina a amar quem precisa, não quem merece. Já pensou se Jesus nos amasse com base no nosso merecimento? Iam ter dias que nós seríamos super amados, mas iam ter dias que só a misericórdia. E aí, quando nos falta esse amor, a gente fica desprotegido. A gente fica sem aquela
aquela segurança, aquela fortaleza que realmente direciona a nossa vida. Então eu quero que você aprenda nessa manhã, com a palavra do Senhor, que não é sobre merecimento. Não. É sobre necessidade. Você precisa, eu preciso do amor de Jesus na minha vida. Tem pessoas que também vão precisar desse amor de Jesus. E talvez você vai ser esse canal, essa ponte, para que outras pessoas conheçam desse amor. E isso muitas vezes vai se dar de acordo com a forma como nós tratamos uns aos outros. Eu sei que pode ser um pouco indigesto, mas Deus vai dar um remedinho para organizar tudo, porque esta é a vontade dele. Eu não posso me valer, não, eu sou assim mesmo, eu aprendi assim. A vida fez com que eu fosse dessa forma, não. Mas eu conheço o autor da vida. Aquele que com um toque, com uma palavra, consegue mudar e gerar uma conversão verdadeira. Então que desde já você coloque no seu coração isso: Senhor, me transforma. Senhor, se eu preciso aprender a amar mais, me ajuda. Senhor, se eu tenho pessoas aqui que de certa forma me tem como inimigo ou vice-versa, Senhor, me ensina a amar essas pessoas. Me ensina a orar por aqueles que estão ali me maldizendo, que estão falando mal de mim. Eu quero orar para que eles tenham vida, para que eles tenham paz, para que eles tenham um encontro contigo. Eu sei que é difícil. Não é só difícil para vocês, para mim, para toda uma humanidade é difícil. Só que não é difícil para Ele. E se não é difícil para Ele, Ele vai me dar instruções. Jesus, Ele não viu em nós uma dignidade, mas Ele viu uma necessidade. O mundo, após a queda ali do homem no Jardim do Éden, virou. E o pecado que até então não existia, passou a existir. E tudo aquilo que Deus criou, que o próprio texto diz que viu Deus que era bom, tudo aquilo começou a se degradar de acordo, ou a partir, melhor dizendo, do pecado. O pecado, quando entra na humanidade, começa a destruir diversas coisas. Isso se alastra até hoje. Nós temos por si só essa natureza pecaminosa, mas o pecado ele não pode ter mais domínio sobre minha vida. Isso não quer dizer que ninguém aqui vai ser obrigado a errar. Todo erro é um erro por escolha. Eu escolho errar. Você pode falar, mas eu não sabia. Será mesmo? Ah, eu não entendi. Ok, pode acontecer. Mas a partir do momento que você tem a consciência, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então muitas vezes você vai olhar para o outro e vai falar: o outro está cheio de pecado. O outro está cheio de erro. E você? E nós, como estamos? Será que nós estamos exigindo muito do outro? Uma mudança, uma transformação, um falar de uma forma polida, um ser mais respeitoso. Mas será que nós estamos sendo assim também? No nosso dia a dia, nas nossas reações, no nosso modo de viver? Romanos 5, verso 8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A graça não é sobre mérito, é sobre necessidade. Através de Cristo, através da graça, Ele derramou, e foi assim que Ele demonstrou o seu amor. Como? Morrendo em nosso favor. Morrendo em nosso favor. Eu preguei aqui domingo passado sobre o que precisa morrer em nós, para que Cristo viva verdadeiramente. Talvez seja a língua que está falando demais. Talvez seja os pensamentos que não estão bons, e em algum momento precisa mortificar aquilo para que ele cresça, para que ele tome verdadeiramente um controle das nossas vidas. E eu só consigo ver isso através da graça, porque eu não mereço isso. Da mesma forma que eu não mereço, o meu próximo também não merece. Não é por merecimento, mas Deus continua amando. E não adianta nada eu abrir a boca e falar que eu sou cristão, que eu amo Jesus, que eu vivo, que eu sirvo, mas na primeira oportunidade de demonstrar o amor de Cristo, eu anulo isso. E quero demonstrar a minha forma de amar.
a minha forma de reagir, a minha forma de falar, de julgar, de condenar as pessoas. Onde é que está Cristo nisso? Onde está? Deus, Ele não esperou você melhorar para te amar, esperou? Já pensou? Está esperando até hoje. Porque a nossa melhora é uma melhora o quê? Diária. Deus não esperou a gente estar com... Não, quando eu tiver 100% aqui. Não, quando eu parar de fazer isso tudo, aí sim Deus vai me amar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Aquela célebre frase, eu não estou preparado ainda. É algo muito sério. Se você esperar uma preparação para desfrutar do amor de Deus, você vai ficar esperando sempre. Porque Deus quer amar você do seu jeito e através desse amor transformar você. É uma transformação que vai acontecer de forma constante, diária, um dia de cada vez. Então ninguém espera essa perfeição, porque não vai ser assim. Só que também nós agimos dessa forma para com o próximo. Não, quando ele mudar a conduta. Não, quando ela parar de fazer isso, aí eu vou agir diferente. Não, quando eu deixar de ouvir aquelas verdades doloridas, aí eu vou compreender mais. Não, quando parar de fazer isso, aí eu vou visitar aquela pessoa. Jesus querendo talvez operar através da sua vida e você o quê? Segurando a bênção. Por quê? Porque não está amando como Cristo ensina. Eu quero que a gente saia daqui dessa manhã com mais amor. Tendo a certeza que sairemos capacitados em amar mais. É desafiador? Sim, é desafiador. Mas você não está sozinho, você não está sozinha. Ele, que é o amor, está aqui conosco. Ele decidiu te amar quando você estava na pior, sim ou não? Quando você estava na pior, quando você olhou e falou que nem você mesmo enxergava as suas chances, ali o amor dele estava presente. Ali o amor dele te resgatou, ali o amor dele cuidou de você. Ele fez isso porque ele é o amor. Então quando o outro está na pior, quando o outro está passando realmente por aquela situação e que está difícil demais, será que nós temos demonstrado o amor? Será que esse amor está verdadeiramente real em nossa vida? Precisamos aprender a amar mais. Amar como Jesus. Se esforçar pelo menos. Porque o amor dele é perfeito. O meu, infelizmente, não vai ser. Mas se eu, como cristão, decido amar, Cristo, ele serviu pecadores. Cristo, ele nos serviu. Mas nós servimos também pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos. E nós teremos que servir pessoas imperfeitas. E isso é demonstração de amor. Quantas vezes você teve que fazer um favor no trabalho, por exemplo, ou atividade de alguém, porque a pessoa não fez a parte dela? E talvez você fez aqui, ó, lá em cima, de paciência, né? Não. Mas isso é o quê? Isso é demonstração de amor. Talvez você faça 1, 2, 3 vezes com dificuldade, criando problema, reclamando, murmurando. Mas Deus não quer que você viva o tempo todo assim. Olhe, da mesma forma que eu preciso de amor, que eu preciso de graça, meu próximo também precisa. Por mais que você olhe e fale, ele é pior que eu, porque às vezes fazemos isso. Mas o que ele faz é diferente, ele é incompetente, ele não faz isso, não faz aquilo. Lá na família, aquela pessoa só conta mentira. Aquela pessoa desaforada, fofoqueira, ela também precisa do amor de Jesus. E lidar com isso tudo faz parte do Evangelho. Estamos em tratamento. Porque hoje talvez seja aquela pessoa, mas ontem será que não foi você? Será que não foi eu há um tempo atrás? E também estávamos precisando. O amor de Cristo, ele não depende da conduta do outro. Olha Judas e Jesus, por exemplo. João 13, verso 5. Diz assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E quem estava no meio dos discípulos? Judas. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele não merecia aquilo. Lavou os pés de Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo. Mas ele não fez acepção. Ele não
agiu de forma diferente. Ele não falou, não, você vou só passar um pano. Não. E eu gosto sempre de frisar isso, porque esse gesto de Jesus, de humildade, de servidão ali, é exemplo para mim e para você. Porque o pé, hoje, talvez se eu pegar para limpar o pé de vocês hoje aqui, vai ser lindo. Saíram de casa, botou uma meia ou não, um sapato, tá ali arrumado, alguma coisa, é fácil limpar. Mas lá naquela época, que não tinha um calçado apropriado, era barro, era lama, era sujeira, pisava em tudo, andava assim o tempo todo. Você parar e lavar os pés de alguém, quem fazia isso eram os servos para os senhores. Jesus vem para mostrar isso. Por isso que eu reforço essa ideia que, infelizmente, eu vejo uma realidade distorcida nas igrejas acerca do serviço. Pessoas que parecem que quanto mais perto do altar estão, mais querem ser servidas. A realidade do evangelho é outra. É quanto mais perto você está aqui, mais você serve. Isso é o evangelho, porque Jesus ensinou isso. Então Jesus vem aqui com Judas e fala, olha, eu vou lavar seu pé também. Eu fico imaginando como estava o constrangimento de Judas em se deparar com aquela situação e ficar pensando, daqui a pouco eu vou traí-lo, vou vendê-lo daqui a pouco. Daqui a pouco talvez eu vá findar com isso aqui tudo. E agora ele está aqui, sendo carinhoso comigo. Agora ele está aqui cuidando de mim. Jesus quer que eu faça isso com as pessoas. Jesus quer que você faça isso com as pessoas. Mesmo que você olhe e fale, ele não merece. É uma pessoa imprestável. Jesus quer que você ame. Jesus, ele não merecia Judas, mas Judas precisava de Jesus. Jesus não merecia Felipe, não merecia vocês, mas todos nós precisamos dele. Sabe qual é a parte boa da história? É que ele está disponível, mesmo com nossas imperfeições, mesmo com nossas dificuldades, mesmo com tanto problema que a gente cria. Ele ainda está de braços abertos, falando, filho, vem, filha, vem, eu tenho uma missão para você, eu tenho um trato renovado para você, eu tenho uma mudança de postura. O amor, ele não é troca, é a natureza. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor, porque a sua natureza é isso. Não adianta você querer dar significados, conceituar ali o amor. A forma mais fácil de você achar uma resposta para isso é falar o que é amor, é Deus. Porque aí você engloba tudo, desde o amor à correção. E eu entendo que muitas vezes nós demonstraremos amor corrigindo pessoas. A Bíblia diz isso, que o pai, ele só corrige o filho a quem ele ama. Então, uma das formas de Deus demonstrar amor por nós é também o quê? Nos corrigindo, balançando, é fazendo com que a gente tenha um choque de realidade e fale, olha, isso aqui está errado, e eu estou te mostrando que está errado porque eu te amo. Isso que você está falando, fazendo, indo, ouvindo, vendo, não é de acordo com a minha vontade, então muda isso porque eu te amo. Quem ama como Cristo não serve em resposta ao outro, mas em obediência a Deus. Não é, eu vou amar como Cristo para que Yasmin, minha esposa, veja que eu sou um homem de Deus. Não. Porque eu estou focando apenas na aparência, no resultado. Como eu falei quinta-feira, a obediência pesa mais do que resultados. Muito mais. Então, quando eu decido amar como Cristo, eu não faço isso para que outras pessoas vejam. Eu faço isso porque é o que Ele quer que eu faça. Por isso, meu coração tem que ser um coração obediente, disposto a servir, disposto a amar. Mesmo que eu olhe e fale, eu fazendo isso, talvez pessoas olhem para mim e falem ali, bobo, besta, ingênuo, e por aí vai. Mas se o que você está fazendo é compatível com a vontade de Deus, e você tem certeza que é isso que Ele quer, continue fazendo, mesmo que todo mundo fale o contrário. Porque o que vale é o que Ele pensa a seu respeito. O que vale é a vontade dEle. Obedecer ao Senhor.
O serviço cristão vê necessidade, não dignidade. Gênesis 50, verso 20. Aqui é José falando: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A história de José conhecemos, mas vou fazer um breve resumo. José era invejado pelos seus irmãos. O pai demonstrava o amor a José de uma forma diferenciada. José não tinha culpa de nada disso. José foi vendido como escravo. Os irmãos tentaram, matá-lo ali. Ele foi para o Egito, foi servir, foi preso, até se tornar lá na frente governador do Egito. Você tinha Faraó, você tinha José. Era o segundo mais importante. Só que isso tudo, os anos foram passando. E José convivendo e servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor e recebendo vitória em qualquer lugar. Deus falando com ele, ele interpretando sonhos, se tornou governador. Deus deu estratégia, enfrentou crise. Até que um dia, dentro dessa crise, os irmãos foram para o Egito, pediram ajuda. Nem sabia que José estava lá. José viu, reconheceu os irmãos. E depois de uma conversa, de umas provações, ele fala isso aqui para os irmãos: olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus pegou isso que era ruim e transformou isso em bênção, em coisa boa. Por quê? Para que a vida de muitos fosse preservada. Isso aqui é algo interessante. Essa passagem especificamente fala sobre propósito. E muitas vezes a ofensa que você aguenta hoje, a luta que você enfrenta hoje, as conversas fiadas que você ouve hoje, se você continuar sendo fiel a Deus, temente ao Senhor, tenha certeza que de alguma forma aquilo, a sua transformação, a sua perseverança vai fazer com que pessoas sejam transformadas, vidas sejam preservadas, porque você muitas vezes aguentou o quê? Calada, não falou nada. Apenas o quê? Apresentou a Deus. Apenas orou e falou: Senhor, é contigo. Minha função aqui é orar. José vai e faz isso. Os irmãos mereciam a benesse de José? Não. José poderia falar e sustentar isso, porque ele chegou a falar: olha, não vou ajudar vocês, não quero nem saber. Olha onde Deus me colocou, quem me viu passar na prova. José poderia cantar sabor de mel lá. José poderia falar: olha, eu estou aqui, olha onde Deus me colocou, com a soberba, com a ganância, com a prepotência. Mas foi isso que ele fez? Não. José, ele não deu para os irmãos com base no merecimento, mas com base na necessidade. Com base em tudo aquilo que Deus fez na vida dele, ele teve a capacidade de reconhecer: Deus, o Senhor me colocou aqui hoje para que isso fosse possível, para que hoje eu tivesse a capacidade de abençoar minha família, de abençoar meus irmãos. Então, quando Deus colocar você em um local de destaque, talvez, abençoar, prosperar você em diversas áreas da sua vida, tome muito cuidado com o que você vai falar, com quem ficou na sua trajetória. Tome cuidado com suas atitudes. Valorize e honre, mesmo que você olhe e fale: não merece, não me ajudou em nada para chegar aqui. Será que o que você ouviu não foi combustível para você orar mais? E o fato de você ter orado mais gerou mais intimidade com Deus, e você conseguiu viver o que Deus queria para você? Ou seja, de alguma forma, como diz lá Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tenha certeza de contribuir. O poço contribuiu para isso. A prisão contribuiu para isso. Como o palácio também contribuiu para isso. Então fique atento a isso. Pessoas maduras em Cristo resolvem problemas que não causaram.
Existem dois tipos de pessoas, as que criam problema e as que resolvem problemas. Quem você é? Quem você é mais? Essa é a realidade. Só que se você atinge uma maturidade em Cristo, você vai resolver problemas que não foi você que criou. Mas Ele vai colocar você, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar capacidade para que você solucione aquilo. Para que você resolva aquilo. Para que as pessoas olhem para você e não falem, não, ali sabe tudo, não. Eu vejo Deus naquela pessoa. Porque ela poderia não estar nem aí. Ela poderia ignorar esse meio. Ela poderia ignorar o que foi naquela reunião. Mas ela, e aí inclui eu, você nisso, somos servos de Cristo. Nós temos o dever de ser sal da terra e luz do mundo. O que isso quer dizer? Fazer a diferença. Mas não é fazer, não, eu vou fazer para mostrar para tal pessoa que eu sei. Não, eu vou fazer para que ele cale a boca. Não, porque Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo a sua intenção. Se você faz com esse propósito, esqueça que Deus não está nem aí. Agora, quando Ele olha para você e vê, olha, está cumprindo a minha palavra. Porque Ele diz que tudo que vier para eu fazer, eu tenho que fazer como se fosse para Deus. Para Deus. Eu agindo assim, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou ser um filho, um pai, um irmão, qualquer coisa na minha vida. Eu vou melhorar, porque eu estou fazendo não simplesmente para o outro, mas antes do outro, para quem? Para Deus. O que Deus merece? Merece o nosso horário? Merece o nosso compromisso? Merece a nossa responsabilidade? Merece o nosso amor? Sim ou não? Quem não merece somos nós, às vezes. Então, quando eu olho para o outro, eu tenho que lembrar de Gênesis. O que é que de Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sempre que você olhar para alguém, você precisa olhar, por mais que a aparência não seja nada daquilo, você tem que olhar e falar assim, tem Deus ali. Deus criou. Deus pode transformar. Deus pode converter. Deus pode mudar. Eu preciso acreditar nisso. Pessoas naturais servem por merecimento. Pessoas espirituais servem por missão. Qual a sua missão? É servir? Porque se você é natural, carnal, para ser mais específico, você vai fazer para o outro ver. Você vai fazer não com o propósito de glorificar Deus acima de todas as coisas, mas talvez é ganhar a impressão do outro, é o reconhecimento do outro. Só que não vale nada o reconhecimento das pessoas e Deus não reconhecer você. Eu não quero. Vocês querem? Agora, quando você reconhece a Deus primeiramente, e Ele reconhece, Ele fala, ali vai meu filho, minha filha, naturalmente, você vai ter sucesso na sua vida. E repito, sucesso não está vinculado diretamente à riqueza, a bens materiais. Não, isso pode acontecer, pode, mas o propósito do Evangelho de Cristo não é esse. Isso é consequência de uma vida com Deus, se esta for a vontade dEle. Vale importante falar isso. Mas quando eu faço por missão, é diferente. Você vai e você não quer saber. Tenho certeza que você pega, por exemplo, um militar do exército e que ele recebe uma missão. Ele não vai para aquela missão pensando que horas que vai ter o descanso dele, que horas que ele vai dormir. Se for, meu pai, se for para não dormir, não vai dormir. Vai ficar acordado o tempo que for necessário, porque é uma missão. Só que às vezes Deus nos dá missões e nós queremos colocar regras para essa missão. Não, Deus, eu posso até cumprir isso, mas segunda, quarta e sexta. Não, terça e quinta até 18 horas. Não, domingo só um domingo sim, um domingo não. E aí? A missão que o Senhor nos deu, que é a missão macro, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Isso eu tenho que fazer o quê? Todos os dias. E muitas vezes eu não faço isso, aí por quê? Porque eu respondo mal ao meu próximo. Porque eu trato mal. Porque às vezes eu quero puxar tapete. Porque às vezes eu quero pensar de forma errada sobre o outro. Por isso. E aí o outro não consegue nunca olhar para mim e enxergar um cristão. Olhar para mim e enxergar alguém que tem ali a possibilidade de passar uma mensagem com credibilidade. Vai olhar e falar que assim, hipocrisia. Que adianta abrir a boca e dizer que vai para a igreja e chega aqui e faz isso.
É triste isso, mas é uma realidade. E nós temos que lutar com isso todos os dias, para não sermos hipócritas. Eu só consigo viver isso se eu compreendo que é necessário uma vida espiritual. É necessário viver de forma espiritual. Gálatas 6, verso 10, diz assim: portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos. Olha aí. Os naturais perguntam: essa pessoa merece? Espirituais perguntam: será que Deus não quer que eu seja a resposta para ela? Os naturais, os carnais, sempre vão buscar o merecimento. Sempre vai ponderar o merecimento. Mas os espirituais vão pensar primeiramente em quem? Em Deus. Senhor, qual é o teu propósito nisso? Isso está custando aqui muita coisa minha. Eu estou negando aqui a minha carne, eu estou fazendo um monte de coisa. Pode ser sincero com Deus, porque Ele sabe, você não consegue esconder nada dele. Senhor, hoje eu não consigo fazer isso sem esperar um reconhecimento. Mas eu quero que o Senhor me ajude para que isso seja uma verdade na minha vida. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar. Agora, se você acha que é natural, que é normal, muito cuidado. Quem serve segundo o céu se torna resposta na vida de outros. Tem dois personagens que é retratado lá em 1 Samuel, que é Abigail e Nabal. Nabal era um homem rico, cheio de posses. E essa história ela é retratada no reinado de Davi. E Nabal tinha uma esposa com o nome de Abigail. E o texto, deixa eu ver qual é o texto, 1 Samuel 25. Deixa eu só colocar aqui. E você vai ver verdadeiramente como é a qualificação dos dois. Verso 2. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinham seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Aqui é a qualificação dos dois. Então, o texto traz uma mulher que diz que ela era bonita e inteligente, e o marido, ele era rude e mau. Aí o verso 4 diz assim: no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Ou seja, o rei enviou pessoas para cumprimentar aquele homem. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Ou seja, os homens de Davi cuidaram. E aqui o texto vai relatando, vai mostrando tudo o que aconteceu. Aí vai no verso 9 e diz assim: os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Verso 10. Então Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Olha a ingratidão. Olha aí o ser rude. Ou seja, ele está falando com o rei, que tinha servido a ele, que tinha abençoado, tinha cuidado, e aí vai. Aí, repare, quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não sabem de onde? E aí o pessoal foi falar com Davi o que tinha acontecido. O que é que Davi fez? Então reúna aí 200, 400,
bora lá pegar ele. Aí no meio do caminho, a mulher sábia, a mulher inteligente, como diz aqui o texto, intervém, sem falar nada com o marido, ela ouve o que aconteceu, prepara as coisas e faz totalmente o contrário ao que o seu marido tinha lhe orientado. Abigail não merecia Nabal. Nabal não merecia Abigail. Mas ele precisava o quê? Da mentalidade dela. Talvez você vai se relacionar com pessoas, isso em qualquer espécie de relacionamento, no qual serão pessoas diferentes. E é muito natural, dentro de casa, as diferenças ficarem gritantes. Quando você está ali no processo de namoro, de noivado, de conhecimento, você ainda tem que dar tchau. E aí parece que encerra-se ali uma realidade, você vai para sua casa e cada um segue o seu fluxo, do que aprendeu, do que cresceu. Mas quando você não tem mais que dar tchau, você se casa, aí agora é o costume de um, costume de outro, mentalidade de um, de outro, bate tudo no liquidificador e cada um toma um pouquinho disso. Aí começa a aparecer diferença. E aí o equilíbrio é fundamental. E dentro de casa é onde começa a igreja. A igreja começa no lar. A igreja não começa aqui. Aqui é um reflexo do que acontece onde? Em casa. Então, se em casa eu sou um cristão, naturalmente na igreja eu também serei um cristão. Agora, se em casa nada disso é verdade, aí chega aqui, eu monto ali a skin cristão, isso é problema. Não vai funcionar. Só que quando eu me coloco à disposição para servir o céu na minha casa, para servir o céu na igreja, para servir o céu no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, tudo isso vai girar de uma forma muito positiva para você. Porque você vai começar a cumprir propósitos de Deus aqui na terra. Através da intervenção daquela mulher, com gentileza, com sensatez, ela evitou que um mal maior chegasse sobre o seu lar. Você pergunta, Nabal merecia o que Davi estava pensando em fazer? Via de regra, sim. Provavelmente tinha alguma lei ali no reinado dizendo que, olha, se alguém maldizer o rei, se alguém tratar mal o rei, você pode ser morto. Um exemplo, tá? A mulher foi e com um gesto diferente, com um gesto de amor, mudou todo o contexto. Então não espere que o outro mude. Não espere que o outro comece a agir de forma diferente. Que a mudança comece em você. Que a mudança comece em mim. Que através da minha vida, pessoas sejam transformadas, impactadas. Você é resposta onde Deus te plantou. Não onde você gostaria de estar. Talvez você perguntar, você queria estar onde hoje? Talvez sua resposta sincera seja, não queria estar aqui. Não queria estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não queria estar no trabalho que eu estou hoje. Não queria estar com o carro que eu estou hoje, com a casa que eu estou hoje, com o marido, com a mulher que eu estou hoje. Cada um aqui pode ter respostas diversas para isso. Mas se Deus permitiu, se Deus plantou você nesse lugar, comece a mudar a sua visão e falar, Senhor, qual o propósito disso? Senhor, eu não tenho vontade de fazer isso. Coloque em mim essa vontade para que eu entenda esse propósito, para que eu cumpra isso na minha vida. É necessário. Talvez você esteja cercado de gente difícil. Quem está aqui cercado de gente difícil? Todas nós. Eu não vou nem pedir para a gente olhar para o lado um para o outro. Porque naturalmente somos pessoas difíceis. Essa é a verdade, gente. Talvez você esteja servindo quem não reconhece. Talvez você esteja segurando uma dor que não causou. Mas Deus te colocou aqui para que você pudesse ouvir essa mensagem hoje. E te concede uma nova chance de viver algo novo, de viver algo diferente. Porque eu só consigo viver isso através do amor de Cristo. Porque o meu amor humano vai ser um amor baseado muitas vezes na troca, na conveniência, no exibicionismo. Mas o amor dele não, é um amor sacrificial. É um amor que renuncia, é um amor que compreende, é um amor que acolhe,
é um amor que trata, mas acima de tudo é um amor que transforma. Então eu quero, e que vocês também queiram, viver esse amor. Para finalizar, não busque quem merece, busque quem precisa. Entenda que você nasceu para ser resposta para alguém. Deus não criou você por um acaso. Deus não permitiu você estar aqui nesse mundo por um acaso ou somente para sofrer, não. Você é a resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. Então comece hoje a colocar em prática esse amor. Amém? Se coloque de pé. Coloque a mão em seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Te dou graças, Senhor, por esta manhã, por esta palavra, Deus. Obrigado porque Tu és um Deus perfeito. Precisamos do Teu amor, Deus, todos os dias em nossas vidas. Não conseguiremos, Deus, fazer muitas coisas. Não conseguiremos andar se o Senhor não estiver conosco. Nos ensina a amar, Pai. Tão complexo é o amor, mas nós temos o melhor professor. Que o Senhor possa nos ensinar diariamente a amar conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, Senhor. Capacita-nos, Deus. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Deus, para que a gente viva, Deus, Te agradando, que a gente viva Te honrando, temendo ao Senhor, Deus, buscando sabedoria, buscando retidão, integridade. Pai, sabemos que a convivência, Deus, com o próximo, muitas vezes, ela será difícil, será cruel, será dolorosa. Senhor, que a Tua graça seja abundante em nossas vidas. Que nunca nos falte a Tua misericórdia, Deus, para que possamos amar o próximo, para que possamos orar pelo próximo, abençoar o nosso próximo, independente do merecimento, mas porque esta é a Tua vontade, Senhor. Nos instrui nessa manhã, guarda os nossos corações, Deus, e que possamos confiar mais em Ti, descansar no Senhor e crermos que o Senhor tem tudo sob controle. Que possamos sair daqui renovados, Deus, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso físico, e que a gente cresça cada vez mais na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, podem sentar.